ocupava essa cadeira porque ele conhecia a Deus e tinha as obras de Deus. Deus usou ele poderosamente na sua vida para fazer grandes coisas no reino de Deus. Ele avançou o reino de Deus. Nós caracterizamos essa segunda cadeira como aquela geração de anciãos. Os anciãos que sobreviveram Josué conheciam a Deus e sabiam das obras. Mudança pouca. Josué conhecia a Deus, tinha as obras, Deus trabalhava através dele. Os anciãos da segunda geração, da geração que sobreviveram Josué, conheciam a Deus, sabiam das obras. Quando essa geração partiu, Juízes, então, capítulo 2, verso 10, fala que essa geração partiu, se levantou outra geração que não conhecia a Deus, nem tampouco as obras que Deus fez. Essa foi a caracterização dessas três cadeiras, então. A gente procurou, então, você analisar qual é a cadeira que você ocupa, não é? Essa cadeira é caracterizada como compromisso. A número 1, compromisso com Deus. Essa é caracterizada pelo comprometimento. E essa daqui é caracterizada pelo sem propósito, né? Conflito na sua vida. Essa daqui tem conflito. A gente viu que Abraão, pai da fé, ocupou essa cadeira também, essa primeira cadeira. Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Considerado pai da fé, ele agiu pela fé, e assim ele teve. Já se fala muito menos de Isaac, pai, filho e neto. Isaac se fala muito menos, comprometimento, começou a ver mais as coisas materiais, brigando pelos poços que ele havia cavado. Na terceira geração, um homem de conflito, o Jacó, conflito aqui na terceira cadeira, com conflito com os irmãos, conflito com os pais, conflito com o sogro, conflito com Deus. Até que ele, então, se converte e passa para a primeira cadeira. Relacionamento já não será chamado de Jacó, será Israel. E foi reiterado as promessas que foi dada a Abraão, foi reiterado a Jacó, não é? Então, nós podemos ver essa sequência. A gente viu Davi, ocupou essa cadeira, homem segundo o coração de Deus, a primeira cadeira. Homem segundo o coração de Deus. O reinado dele era principalmente um legado espiritual. Não é? A gente viu isso. Nós temos os Salmos como prova disso. O legado de Davi é um legado espiritual. Salomão, seu filho, começa aqui. Ele começa aqui. Senhor, na inauguração do templo, Deus disse: pede o que tu quiseres. Ele disse: Senhor, me dê sabedoria para reinar o teu povo. E Deus disse: porque tu não pediste longevidade nem riqueza, eu te dou todo. Mas aí o reinado dele é um clássico. Ele começou bem, pedindo sabedoria, mas aí se dividiu com o quê? Mulheres, poder. Pode começar a ler a vida dele. Quantas mulheres, poder, riqueza. A vida dele é caracterizada, a vida de Salomão, essa segunda cadeira, com comprometimento. E através de tudo isso, o reinado dele era principalmente um legado materialista, de somas de coisas, carros e cavalos e mulheres e poder. Tudo isso aqui se tornou muito importante na vida de Salomão, não é? E assim também como torna na vida de muitas pessoas também que ocupam essa cadeira. Conhecia a Deus, certamente. Conhecia a Deus, com certeza, mas se tornou materialista. Logo então, o filho dele, Roboão, nós encontramos ele fazendo templos para os deuses pagãos. E ali o reino se divide entre norte e sul, e tem guerras entre Israel, entre o norte e o sul. Conflito total, não é? Então, uma sequência perigosa
que a gente pode notar de uma geração para outra. Então, nós vimos também que isso não é estranho, o apóstolo Paulo falava disso, não é? O apóstolo Paulo disse: alguns entre vós são espirituais, outros são carnais, salvo, espiritual, carnal e alguns naturais. Tem a pessoa natural, a pessoa carnal e a pessoa espiritual, caracterizada por essas cadeiras. Se de volta também, o apóstolo João, lá em Apocalipse, caracteriza também, podemos usar a nomenclatura dele, diferente, né? E nas palavras de Jesus, falando para a igreja de Laodiceia, né, escrevendo para eles e dizendo: porque tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera fosses ou frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então a gente viu os crentes de Laodiceia ocupando essa cadeira, número 2, não é? Então fomos desafiados a você analisar onde é que você senta hoje. Hoje, onde é que você se coloca, não é? Se você se coloca aqui, essa cadeira também se representa por o quê? Palavras que a gente colocou aqui, ela enfatiza ser. Essa daqui enfatiza ter as coisas. Isso aqui é baseado num relacionamento com Deus. Isso aqui é baseado na responsabilidade de tudo. Não é mal, mas é porque a primeira causa aqui é responsabilidade, né? A gente viu que isso aqui se baseia em convicção. Essa daqui se baseia em credo. Um credo você pode manipular e fazer concordar com o que você pensa, mas esse daqui age com convicção. Esse aqui é com um credo. Esse aqui tem Bíblia como regra de fé e prática. Essa daqui tem o que chamamos de consenso cristão. Consenso cristão. E o consenso cristão, meus irmãos, está poucos passos atrás do mundo. Então, quem se governa no consenso cristão, todas as práticas do mundo, com poucos anos, quem senta nessa cadeira está praticando também, não é? Se você pergunta ou faz alguma coisa duvidosa, o seu filho pergunta a você está nessa cadeira número 2, e o seu filho pergunta a você: ô papai, vamos para as festas juninas esse ano? Aí o teu pai diz: não, mas o que é que o pessoal na igreja vai dizer? Aí o filho do pai dessa cadeira aqui diz: papai, vamos para a festa junina hoje, esse ano? Aí a primeira resposta do pai aqui: o que é que Deus vai pensar? O que é que Deus pensa disso? O que é que a igreja pensa? O que é que os irmãos vão dizer? O que é que Deus vai dizer? A diferença é pouca. Isso aqui não é de tudo mal. Não é de tudo mal você dizer o que é que os irmãos vão dizer, porque tem a ver, né? Tem a ver também. Mas é que a coisa principal é isso que te governa. A opinião dos irmãos. E a coisa principal que te governa, que deve nos governar, é o que é que Deus pensa. Devemos buscar o que Deus pensa. É isso que deve nos governar. Olha que mudança sutil da primeira para a segunda cadeira. Então nós devemos desafiar, devemos nos questionar qual é a cadeira que você ocupa. Porque isso aqui parece o mesmo. Aqui eu não posso apontar para nenhum nem o outro, para dizer que você é da primeira e você é da segunda. É você que sabe onde é que você senta, não é? E isso precisamos gravar. Eu tenho 4 mensagens sobre as cadeiras. A primeira foi hoje de manhã. A segunda é como nós podemos sentar na primeira.
não vamos poder abordar nessa conferência, né? Então vai ser para outra ocasião, né? Então a terceira é como isso se aplica aos nossos casamentos. Então, como o princípio das cadeiras se aplica ao matrimônio. Muitas aplicações para o matrimônio. Então, vamos pular para a quarta mensagem hoje à noite, que tem a ver como criar filhos que amam a Deus. Como criar filhos da primeira cadeira. Tá bom? Esse é o assunto, então, de hoje à noite. Tá bom? Então, antes de tudo, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelos desafios que ela traz para a nossa vida. E pedimos que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, a transmitir para a nova geração, transmitir para os nossos filhos a nossa fé, ó Pai. Te peço que nós possamos compreender, captar, que o Teu Espírito possa ter liberdade no nosso meio aqui, para ouvir, para que eu possa falar também aquilo que vem de Ti. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Uma vez, o D.L. Moody, um grande evangelista, ele começou seu ministério com crianças. E ele tinha a paixão de alcançar as crianças. E, na verdade, não era tanto uma paixão, mas ele tinha medo de falar para as pessoas. E ele disse, eu vou falar com um menino que eu tenho mais jeito. E ele nem falava muito, mas ele juntava as professoras e começou a escola dominical. E um dia alguém perguntou a ele, como é que foi hoje a escola dominical? E ele disse, se converteu 2,5 pessoas. Aí a pessoa, naturalmente, disse, foi 2 adultos e uma criança. Mas ele disse, não, foi 2 crianças e um adulto. Ele explicou, porque quando uma criança é salva, ele tem a vida inteira para frente. Então, as 2 pessoas inteiras foram as crianças que se converteram, e o adulto que se converteu foi só a metade, né? Porque só tem a metade da vida para servir a Deus. E esse é o conceito importante que nós devemos ter no alcance das crianças, no alcance dos nossos filhos. Irmãos, se nós tivéssemos hoje só o crescimento biológico das igrejas, crescimento biológico com todos os nossos filhos de 5 gerações atrás, do tempo da dona Lucília, do seu Zé de Freitas e do meu pai, estava espocando as igrejas. Mas o problema é que muitas vezes nós não estamos nem contendo o próprio crescimento biológico. Nossos filhos não estão permanecendo na igreja. Então isso é um assunto que nós precisamos abordar. E a última frase daquele desafio de Josué, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, um versículo que nós olhamos hoje de manhã. Então, queria enfatizar só essa frase e vamos ver vários textos bem conhecidos. Serviremos ao Senhor. Ele não disse, eu pretendo servir. Ele não disse, vou fazer tudo para servir, vou fazer o possível. Não, ele disse, taxativamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é uma posição, é um posicionamento inequívoco do que ele ia fazer. Ele não ia tentar, ele ia servir ao Senhor. Uma posição que não tinha erro naquilo. É uma determinação que ele declarou. E precisamos fazer isso, precisamos ter essa determinação. Essa leitura que foi feita em 2 Timóteo também, eu gosto dela. Eu gosto do exemplo da vovó Lloyd e da mãe Eunice. Aqui nós temos mais um. Olha aqui, mas veja só como isso é bonito.
a sequência de Timóteo, aqui nós temos mãe, filha e filho. Mas não é essa sequência. É mãe, é vó, é mãe, é filho. Tudo nessa cadeira aqui. Que coisa bonita. Paulo dizendo para Timóteo: eu me alegro em pensar na tua fé sem fingimento, né? Que habitou primeiramente em tua vovó, depois na tua mãe e agora em ti. Eu me alegro nisso. E outra, é um desafio, é um encorajamento para, vamos dizer, uma família menos que ideal. Sabe que hoje, quando o Evangelho entra nas famílias, não pergunta se você é ideal ou se você está direitinho, não. Quando o Evangelho entra numa família é para transformar. E são famílias quebrantadas, quebradas, arrebentadas, todo filho com pai diferente, e a mãe, aquele negócio, a salada feita. Não é verdade? Quando o Evangelho entra, não entra só nas famílias boas, bonitas, mas ela entra para transformar. E dali em diante, Deus vai fazer grandes coisas. E essa é uma família. O pai dele, um grego, ali. Quem era da fé, era a avó. Quem era da fé, era a mãe. Quem fizeram, não era uma família ideal, estruturada, mas fizeram valer a sua fé em cima da sua filha, em cima do seu neto. E ele se tornou homem. Então, todos três aqui, vó, mãe e filho, todos aqui na primeira cadeira. Não é assim que nós queremos os nossos filhos também? Todos aqui, nessa primeira cadeira do compromisso, do relacionamento com Deus, não é? Então, eu acho muito bom esse trecho que foi lido já na abertura do culto, não é? Você não pode estar na primeira cadeira e não levar a sério a criação dos filhos. Você não pode entregar a criação dos seus filhos para outra pessoa. Deus te entregou, você não pode nem entregar para Deus, a gente entrega, não, dessa maneira de falar, mas não podemos entregar nem a Deus, porque já foi Deus que entregou para você esse filho seu, não é? Para você criar. Então, se Deus te criou, você não pode terceirizar a criação do seu filho. Não é certo você terceirizar a criação dos seus filhos. E nem podemos culpar a sociedade, não podemos culpar a TV, não podemos culpar a violência, não podemos culpar o mundo, não podemos culpar a escola, não é? Não podemos culpar as circunstâncias, tudo isso são apenas circunstâncias. Não é simples a época que nós vivemos, mas não podemos culpar a época em que nós vivemos. Admito que é difícil a criação de filhos, e aqui eu fico vulnerável. Eu não sinto que eu sou competente, não é? Mas a ordenança permanece. Criai os filhos na disciplina do Senhor. Eu não me sinto competente. Você também não precisa se sentir competente, mas precisa obedecer à palavra de Deus, não é? É um desafio. Você pode errar e você vai errar. Eu garanto que você vai errar. Você vai pisar na bola como pai, como mãe. Eu pisei já muito na bola como pai, como a minha esposa também, como mãe. Nós pisamos na bola. Você vai errar, você pode pecar, mas não pode deixar de criar os filhos no temor do Senhor. Se conserta, confesse a Deus, confesse o seu filho. Se você errou, também peça perdão. Ninguém é perfeito, não estamos falando de perfeição, não. Somos pecadores, somos de índole às vezes ruim, mas não podemos nos esquivar dessa grande responsabilidade de criar os filhos no temor do Senhor. Então vamos passar alguns trechos super conhecidos aqui, e
aplicar para as nossas vidas. O primeiro, Salmo 78, da qual já cantamos e louvamos a Deus a respeito do Salmo 78. E vamos então passar por ele, vamos passar por mais outros muito conhecidos também, mas que tem tudo a ver. Não podemos negligenciar esses trechos tão diretos. Salmo 78, verso 1. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu, vamos parar aqui no 4, aqui até no 4, vamos parar, depois a gente continua aqui, né? Então, no 4 diz, contando as maravilhas, ou seja, as obras que Deus fez. Não podemos de contar as histórias, devemos viver de todas as histórias, não só da Bíblia. Sim, contar essas histórias, os nossos meninos devem ser criados debaixo das histórias aqui da palavra de Deus, do Velho Testamento. Tudo isso aqui que Deus fez do passado deve fazer parte da criação de filhos. Não deixe de contar as maravilhas do passado. Se Deus fez maravilhas, isso deve ser parte do nosso ensino daqui da palavra, de capa a capa dessa Bíblia, dessa palavra aqui de Deus. Contando, nunca podemos deixar de contar as maravilhas de Deus. Agora, não só de cá, não só da Bíblia, porque não podemos, quem senta nessa primeira cadeira tem que contar, tem que ter suas histórias. Se você está nessa cadeira, você vai contar as orações que Deus respondeu da sua vida, as petições, como Deus trabalhou em você, como Deus te salvou, como Deus alcançou sua vida, o que é que Deus transformou em você. Também os seus filhos precisam saber isso de você. Aquela dificuldade que você pagou ou passou, aquele tempo que vocês se ajoelharam no sofá, se ajoelharam no pé da cama para pedir socorro a Deus. Vocês têm e devem contar. Vocês têm essas obras na sua vida. O que você tem também é uma amnésia que você esquece. Todos nós esquecemos. E não recordamos, mas nós precisamos recordar. Porque Deus já trabalhou em sua vida. E não deve ser esquecido, você precisa recordar e relembrar isso para os seus filhos. Porque essas são as obras do passado, maravilhas. Mas quais são as maravilhas que Deus fez na sua vida? Quais são as bênçãos que você tem a contar de Deus, que Deus fez na sua vida para você e sua família? Então precisamos estar contando essas maravilhas na vida dos nossos filhos, para os nossos filhos, não é? Essas respostas de oração. Verso 5 diz, ensinar. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Então, a lei de Deus, os preceitos de Deus, precisamos então ensinar sempre. Se você não ensinar, está pecando. Se você, como pai, não ensinar, está pecando, porque aqui é ordenado a fazer isso, não é? Ele nos ordenou que ensinássemos os nossos filhos, não é? Então, 168 horas numa semana. Uma dessas horas é a EBD. De 168 horas numa semana, 1 hora é a EBD. Será que ele vai captar tudo que pode sobre Deus e a palavra de Deus em 1 hora? Não. Ajuda, auxilia. Mas a responsabilidade é de você, pai e mãe. Não é 1 hora na semana que vai transformar seu filho. E é palavra de Deus. Eu não estou falando que devemos excusar isso, mas é importante, super importante e tudo mais.
mas a influência maior é você, como pai. A fim de que, verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem, por sua vez, e os referissem aos seus descendentes, assim. A ideia aqui é geração após geração, não é? Para que, verso 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não esquecessem dos feitos de Deus, não é? Das obras, não é? Para que pusessem em Deus a sua confiança. E o verso 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus, para que eles não sejam assim, mas para que preservem o espírito que seja fiel a Deus. Então, vá agora para Deuteronômio 4 e 8, um dos trechos também muito reconhecidos, Deuteronômio 4, e vamos para o verso 9. Outro trecho que tem muito a ver com esse assunto, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Que te não esqueças. Nós somos esquecidos. Se a gente fosse recordar todas as coisas que Deus fez na nossa vida, até a gente se espantava. Desde a nossa conversão, que foi que Deus já fez na sua vida? Foi muitas coisas. Ele está dizendo aqui, não esqueças. Está falando para nós. Então somente guarda-te a ti mesmo. O que é que o pai tem que fazer, a mãe? Guardar a si mesmo, para que não esqueça as coisas que os têm esquecidas daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Então, mais uma vez aqui nós temos que ver que nós temos que guardar a nós mesmos. Nós não podemos transmitir à próxima geração o que nós não temos. Então, por isso, nós precisamos guardar de nós mesmos, não é? Então, se nós não guardar de nós mesmos, é como aquele aviso que tem no avião, né? No evento de despressurização da cabine, pegue logo a máscara de oxigênio e coloque aonde? No teu filho? Primeiro? Não, em você primeiro. Porque aí você vai poder auxiliar o teu filho que está de lado. O menino, a criança, ou o velho, ou a pessoa que precisa de ajuda. Então, você precisa pegar aquela máscara de oxigênio e colocar em você primeiro. Você cuida de ti mesmo, para que você esteja sentado aqui na cadeira. Porque se você não tem, você não pode jamais transmitir a tua fé para o teu filho, não é? Então é importante de ver isso. E esse trecho aqui fala exatamente desse ponto aqui. Então, pergunta: minha responsabilidade acaba? Não. Assim, porque sempre fala, todos esses trechos estão falando para os teus filhos e filhos dos teus filhos. Então, não acaba com os filhos. Você ainda tem influência sobre os seus netos. A Lloyd ainda tinha influência sobre o seu neto, Timóteo. Sim, influência sobre a Eunice, mas também tinha influência sobre o neto. E assim também a nossa tarefa não termina porque nós temos influência, certo que diferente, mas existe aquela influência. Há um ponto em que os pais deixam de ser responsáveis, em alguns momentos, sim. Tem, porque a criança, quando ele cresce, ele tem a sua vida, não é? Então, em Deuteronômio 21, se você tiver tempo, você pode ler lá que a regra era muito severa. Se um filho for rebelde, ele podia levar, os pais podiam levar para os anciãos da cidade.
E se ele continuasse rebelde, espírito rebelde, ele era apedrejado, não é? Nós não vamos fazer esse extremo, nós não vivemos nessa era da lei, nós vivemos na era da graça, e enquanto há vida, há esperança. Mas há um momento onde o filho tem a sua própria decisão, acabou sua responsabilidade, ele tomou seu rumo, e ali ficou. Nunca vamos deixar de orar, nunca vamos deixar de amar, nunca. Mas em algum momento a pessoa, ele tem que tomar a decisão de sentar aqui. Mesmo que ele aceitou Cristo, ele tem que tomar a decisão de aceitar aqui. Você não pode obrigar ele a se sentar nessa cadeira de compromisso, nessa cadeira de comunhão com Deus. É ele que tem que tomar essa decisão, afinal. Não é? Então, vamos para aquele trecho clássico mesmo, em Deuteronômio capítulo 6. Então, vamos ver aqui esse trecho aqui que fala também tão importantemente sobre essas verdades aqui. Deuteronômio 6, verso 1 diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos, mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passa para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus mandamentos, estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo a tua força. Não é? Então aqui nós podemos ver a questão de filhos e netos. Nós também podemos ver que o segredo de filhos piedosos, são pais piedosos. Não tem outro. Você não pode esperar, você ocupando essa cadeira, você não pode ensinar o seu filho a ocupar essa cadeira. Porque essa cadeira aqui é caracterizada por integridade. A cadeira número 1 tem um relacionamento com Deus íntegro. Aqui, essa pessoa, ainda que tenha aceito Cristo como Salvador, ele não é íntegro, é hipócrita. Na igreja, a mesma coisa. Na igreja, um santo, na igreja, ele cumpre a responsabilidade. Não é? Mas o filho de uma pessoa, dos pais que ocupam essa cadeira, o filho olha para os pais aqui e diz: meu pai na igreja é um santo, não é? E em casa é o capeta. Eu não quero nada a ver com o cristianismo. Eu não quero nada a ver com isso, se isso é cristianismo. Porque ele vê o pai dele, a mãe, todo legal na igreja, mas em casa é outra coisa, um bicho. Desrespeita a mãe, larga a Bíblia para lá. Então, pode ter muitas pessoas aqui hoje também que sentam nessa cadeira que a pessoa natural nunca tomou uma decisão para Cristo. E pode pensar a mesma coisa, às vezes teu vizinho ocupa essa cadeira. É um crente chamado, né? Mas você sabe que ele não é o que diz. E você diz: eu para ser crente desse jeito aí, eu não vou ser crente nunca. Mas eu quero que você saiba, meu amigo, que a igreja pode ter alguns hipócritas, mas não são todos hipócritas, não. Tem realmente muitos aqui que ocupam essa primeira cadeira, que o que você vê é o que você quer, é o que você recebe. O que eles são aqui são em casa. São genuínos, são íntegros. E não rejeite a Cristo por causa de um ocupante dessa cadeira.
Sabe por que Jesus condenou tanto o ocupante dessa segunda cadeira? Porque ele era morno. Sabe por que essa cadeira deu nojo a Jesus? Porque ele quis vomitar da boca dele os ocupantes dessa cadeira. Porque os ocupantes dessa cadeira servem de tropeço para as pessoas naturais, a pessoa que nunca aceitou Cristo. O ocupante dessa cadeira serve de tropeço. Não, para ser como esse daqui, eu não quero nunca ser crente. Então, meu amigo, se alguma vez você se ofendeu, se alguma vez você usou isso como, vamos dizer, uma desculpa ou ter razão para não aceitar Cristo, para não ter um relacionamento com Jesus, saiba que tem muitos que têm uma vida íntegra, um relacionamento forte com Deus, um relacionamento pessoal com Deus, estão aqui. Não deixe que essa pessoa seja um tropeço para você. Por isso que Jesus disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E se você está aqui, isso é a reação que você causa em Jesus. É nojeira. Examine qual é a cadeira que você está. Mas antes tivesse frio ou quente, mas não morno. Não é? Então é importante você examinar. E jamais nós vamos poder criar filhos da primeira cadeira, compromissados com Deus, relacionamento com Deus, se não ocuparmos essa cadeira. Se nós não formos compromissados com Deus. Então diz aí, a sequência aqui, que ele tem no verso 7 e 9. Tu as inculcarás. Aqui tem 4 palavras. Tu as inculcarás teus filhos, delas falarás, inculcarás, falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitar-te ou levantar-te, também atarás, aqui tem outra palavra, o verbo, e o verso 9, escreverás nos umbrais da casa nas tuas portas. Então, 4 verbos aqui, inculcarás, falarás, atarás, escreverás. Então aqui na verdade fala de uma sequência muito importante que nós temos aqui, passa do mais formal para o mais informal, mas de uma maneira geral é uma maneira de nós passarmos a nossa fé para os nossos filhos. O primeiro é ensinar, como diz ali, ensinar. Isso aqui fala do mais formal, uma coisa planejada, não é? Um ensino decretado. Aqui nas minhas notas aqui eu falo, nós podemos usar livros, aí fitas, eu risquei fita, botei CD, risquei CD, botei DVD, risquei DVD, botei podcast. Então, aqui, portanto, pregar esse aqui é de muitas décadas, a gente vê a sequência de tecnologia. Mas nós precisamos usar os recursos formais para ensinar. Sim, senta, mamãe, papai, senta aqui, o que é que nós queremos ensinar nesse ano os nossos filhos? Uma doutrina da palavra de Deus, aí chama livros, chama podcast, chama as pessoas para lhe ajudar. Pode ser pessoas, pode ser, nós temos muitos recursos na internet hoje também, mas precisamos de falar, ensinar, não é? É isso que nós precisamos fazer, é um ensino, tem um começo e tem um fim. Meu filho, hoje, essa semana, hoje vai ser aqui. Então, se o horário é de 7 horas, começa às 7 horas, termina às 8 horas. Então, um começo tem um fim. É um sistema mais formal. Você vai dizer, eu quero que meu filho, quando sair de casa, se formar do 2º grau, ele tenha tantos versículos decorados. Não é? Então, você vai decorar. Não, hoje nós vamos decorar esse trecho aqui, esse capítulo aqui. Não é? Então, vamos decorar. Daqui para o fim do ano, nós queremos esses 3 capítulos decorados. Tem começo, tem fim. Vamos trabalhar na decoração desses versículos. Tem um tempo, tem uma coisa específica, um tempo formal. A outra palavra é falar. Isso aqui é mais de todo o tempo. Como diz aqui, no verso 7, tem o primeiro... o ensino de inculcar, né? Essa ideia de inculcar é o ensino, assim, de professor mesmo, tempo formal. Falarás então, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Aqui fala de um ensino mais informal, não é?
Mas é todo o tempo, continuamente. Você está andando, você vê um exemplo que estava aí, e tudo se torna exemplo. Tudo que você está, você vê um bicho morto, você vê um acidente, você vê um ocorrido. Então tudo, o mundo se torna uma sala de aula para ensinar os nossos filhos, falar no caminho, ao deitar, ao se levantar, em toda situação da vida. Nós precisamos aproveitar esses momentos, não passar sem aproveitar. Aproveite, fale, em todo momento da vida, em toda circunstância, nós precisamos falar. Essa é uma mentalidade que nós precisamos assumir. O tempo formal, mas o tempo informal, não é? Olha aí, papai, a polícia aí batendo nesse ladrão aí, porque aqui está batendo no ladrão. Isso aqui aconteceu mesmo, viu? A Janete estava com os meninos, aí a polícia estava dando. Aí o que foi que a Janete disse? A polícia tem que bater nesse rapaz aí, é porque a mãe dele não bateu, a mãe dele não ensinou. Agora ele está tomando pé aí porque a mãe dele não bateu nele quando era menino, ensinou ele. Uma circunstância totalmente aleatória, mas aí o menino, é por isso que a mamãe me corrige. É para a polícia depois não ter que bater, né? Você aproveita todo o cenário da vida. Você pode aproveitar. Essa é a ideia aqui, né? Ataraz, aqui, negócio aqui é diferente, né? Porque na comunidade judaica, os judeus, ele tinha esse negócio. Era como se fosse assim, vou explicar bem de um modo corriqueiro aqui, como se fosse uma caixinha de fósforo, né? As caixinhas de fósforo assim, desse tamanho, enrolava uma parte da lei, um papel assim, enrolava assim, botava na caixinha. Como se fosse uma caixinha de fósforo, botava aqui atado, botava aqui, levava bem aqui no braço também, atado, e de vez em quando ele levava, abria a caixinha ali, essa aqui é a parte da lei. Então, eles atavam, não, isso aqui precisa atar, eles atavam mesmo, amarrava aqui um pedacinho da lei. Então, na praticidade, nós não andamos aqui com uma caixinha de fósforo, amarrado na testa ou no braço para escrever a Bíblia dentro. Nós temos um celular para dizer que quer olhar uma referência, joga na tela, faz tudo e acontece do jeito que a gente quiser, né? Mas, na prática, como podemos fazer isso? Atar. E eu vejo, então, muitas maneiras criativas. Se a gente saísse daqui com todas as ideias, seria tremendo. Mas, versículos na parede, tem pessoas que usam na camisa, tem pessoas que usam adesivos, tem pessoas que usam... Tem muitas maneiras de você chamar a atenção atando. Escrever nos umbrais, né, o atar na sua pessoa. Então, tem muitas maneiras de... Eu já vi cartões também de negócio, muito criativo, né? Cartão de negócio, você é negociante, um cartão de negócio aqui, você recebeu um cartão, rapaz, esse cara aqui é crente. Estava promovendo o negócio dele, mas pelo cartão, você reconheceu, o cara aqui é crente. A maneira da gente viver ou transmitir a nossa fé, assim, de uma maneira permeável, não é? Então, o próximo, escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas, não é? Então, aqui, irmãos, devemos usar de tudo que nós temos para transmitir a fé aos nossos filhos, seja através de livros, seja através do rádio, podcast, a decoração da nossa casa, o que é que nós temos nas nossas prateleiras, não é? Versículos na parede, cartolina, no carro, ou seja, eu não sei como é que eu não sou muito de adesivo, mas tem gente que, então, você tem sua maneira de fazer isso, não é? Se alguém entra em sua casa, ele sabe que entrou na casa de um crente? Essa semana eu entrei numa casa, lá em Cruz das Almas, lá em Guaraciaba. Eu bati com a mão, não tinha ninguém.
Mas eu olhei assim na janela, tá, na porta, estava a banda de cima aberta, e eu disse, aqui é crente. Só olhando dentro da casa eu pude perceber. A prateleirazinha ali de livros, umas 3 Bíblias ali, e ali bem usadas, né? Eu cheguei à conclusão imediata, aqui mora crente, né? Então, se alguém entrar de tua casa, ele sabe que entrou na casa de um crente? Né? Qual é o objetivo, então, de tudo isso? Né? O objetivo de tudo isso é filhos que amam a Deus. Guarde o seu coração primeiro, para você poder transmitir as atividades e a sua fé para os seus filhos. Agora, filhos da primeira cadeira precisam de atividades da primeira cadeira. Filhos da primeira cadeira precisam de atividades da primeira cadeira. O que é que primeira cadeira faz? O que é que pais de primeira cadeira fazem? Oração é uma parte integral da sua vida. Então, os seus filhos devem fazer parte dessa oração, dessa vida de oração. Pai, o tio teve um AVC. Meu filho, vamos orar para o nosso tio aqui, teve um AVC. Você chama a sua família, ora. Aquele é o momento de você trazer a sua família para dentro da sua fé, de orar, de buscar cultos. É uma atividade de primeira cadeira. Vamos, meu filho, para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem alegria, você tem felicidade, você tem ânimo. Se você é da primeira cadeira, você tem. E você vai transmitir isso para o seu filho. Atividade da primeira cadeira. Acampamentos, atividade da primeira cadeira. Leve seu filho para os acampamentos. Mande seu filho, invista. Porque são atividades da primeira cadeira. Pode ser influenciados lá. Eventos evangelísticos que a igreja faz. Meu filho, nós estamos indo para o sovaco da terra, no fim do caminho, para evangelizar. Meu filho, talvez nunca ouviram falar de Cristo, vamos lá, anima eles, bota na Topic, leva toda a família, né? Leva os meninos, meu filho, vamos evangelizar. Filhos da primeira cadeira precisam de eventos da primeira cadeira. Os missionários, leiam livros de missionários. O missionário vem, chama para almoçar na tua casa, hospeda essas pessoas. Evangelize os seus vizinhos. Sabe, as crianças são bons disso. As crianças são bons de evangelizar, não é? E evangeliza em todo canto, até o caixa saindo do mercantil. Você cuidar que não, menino de 3, 4 anos está evangelizando o caixa do mercantil, não é? E eles gostam de atividade da primeira cadeira. Só aqui, na juventude, eles vão começar a questionar as convicções que você tem. Na juventude eles vão começar a questionar. Mas papai, por que aqui é isso aqui? Por que isso aqui? Por que aqui você faz isso? Por que aqui faz isso? Por que aqui não faz assim? Aí na juventude começa a criar pescoço e começa a questionar a nossa fé, que até então tiveram tudo legal. Agora um pai dessa cadeira, ele diz, é porque é assim mesmo, meu filho, cala a boca. Há momentos de dizer isso e mandar o filho calar a boca. Há momentos para isso, mas não quando ele está indagando sobre a nossa fé. O pai dessa cadeira aqui vai dizer, meu filho, vem cá, deixa eu te dizer. Sabe por que a gente faz isso? Sabe por que nós fazemos isso? Aí vai explicar para ele, porque ele exige uma explicação, porque ele está endurecendo o pescoço, e quem tem que decidir que ele vai sentar aqui é ele. E se nós descartamos ele aqui com uma resposta dessa cadeira, de uma pessoa que só finge, ou que não é autêntico, ou que é hipócrita, então ele percebe isso como um vidro transparente. Nós precisamos responder, vem cá meu filho, porque nós fazemos isso, é por isso e por isso.
tratar ele como um homem inteligente, uma moça inteligente, e explicar o porquê de nós fazermos aquilo, não é? Nós precisamos levar eles para as conferências. As conferências, traga seus filhos, eles estão aqui, estão aprendendo também. Conferências fora. Conferência, às vezes, a gente pode ter acesso a conferências virtuais, a debates, sabe? Nós precisamos pegar e expor aos os nossos filhos aqueles crânios evangélicos, crentes, que sabem debater e que sabem apresentar ou se posicionar com os problemas atuais que nós temos, com os assuntos atuais. Você já levou seu filho a um debate, a uma pessoa, um dos crânios cristãos, para ouvir ele expressar ou explicar o criacionismo versus evolucionista? O evolucionismo. Nós temos exegetas que nós precisamos expor para os nossos filhos, exegetas das Escrituras, aqueles nível, calibre nacional, eles precisam ouvir isso. Crianças, jovens da primeira cadeira precisam ouvir os apologetas da nossa fé, aqueles homens que defendem a nossa fé frente de qualquer multidão incrédula, em frente do mundo que manga, que distorce. Nós precisamos de expor os nossos filhos às melhores mentes que nós temos da nossa fé, representantes da nossa fé. Às vezes nos falta palavra, às vezes nos falta expressão, mas às vezes tem um homem e uma mulher que se expressa. Meu filho, olha aqui, rapaz, olha aqui, pô, cara. E a gente fazia muito isso. Onde eu pudesse levar meus filhos, eu levava nas conferências. Eu tive esse privilégio de fazer isso. Sei que nem todos têm esse privilégio, mas que eu tive, eu levava os filhos para as conferências que a gente podia. Daí a gente discutia tudo que foi falado, não é? E ainda hoje, quando a gente se reúne, geralmente a família toda ao redor de uma conferência. Mas as melhores conversas que eu tenho com os filhos sobre coisas espirituais. Onde a gente gosta daquela comunhão e aquele vai e vem, aquela conversa toda, é sobre coisas espirituais. Filhos, primeira cadeira, precisam de atividades da primeira cadeira. Se esmera, busca, vai atrás. Para os desafios, para pessoas também de influência poderem inculcar, ajudar nessas coisas, né? Muito bem. Então, para encerrar, nós precisamos ser evangelísticos. Nós precisamos botar o boné de evangelismo. Se nós queremos a conversão dos nossos filhos, sabe que todo filho nasce nessa cadeira aqui. Todo filho é uma criança natural. Ninguém nasce crente. Todo filho nasce nessa cadeira aqui. Então, pais dessa cadeira precisam ser evangelísticos. Precisam evangelizar os filhos, não é? E aqui vai surgir muitas coisas. Vocês que são pais já sabem o tipo de coisa que os filhos podem introduzir, as perguntas que um filho pode ter, não é? Aí um filho aqui, ele vai ter aqui: papai, eu não entendo as coisas da vida mesmo. Papai, por que aqui tem tanta ruindade? Papai, por que aqui tem tanta morte? Papai, por que aqui tem tanta maldade? Papai, por que aqui tem... Aí ele vai perguntando essas coisas, né? Aí nós aqui temos que responder essas perguntas.
nós temos que dizer, meu filho, né? Não olhe para isso aqui não. Meu filho, Deus não criou assim não. Nós moramos, meu filho, num mundo caído. Meu filho, quando Deus criou, Ele criou tudo perfeito, maravilhoso, meu filho. No jardim do Éden, Ele nos amou, Ele queria um relacionamento conosco, e de fato Ele andava com Adão e Eva no jardim, na viração do dia, meu filho. Deus criou perfeito, mas o homem foi que pecou. Meu filho, o homem pecou, porque Deus disse que não podia comer daquela fruta, daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que daquele fruto comesse, você ia morrer, ele ia morrer. Mas foram tentados por Satanás, e justamente o que Deus disse que não podia fazer, os nossos pais, Adão e Eva, fizeram. E por isso entrou pecado no mundo. Meu filho, o pecado nos separa de Deus. Não é a mão do Senhor que está curta, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas a nossa iniquidade fez separação entre nós e Deus, de forma que nós somos distanciados de Deus. Mas Deus, ainda no jardim do Éden, ainda ali, Ele condenou a serpente e disse que do filho, do descendente da mulher, viria um Salvador, um Redentor. E Deus prometeu que viria um Salvador para a humanidade. Reiterou aquilo para Abraão, aquela promessa para Abraão, e disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu amigo, a minha família, eu dou graças a Deus que já foi abençoada por essa promessa que foi dada a Abraão, porque o descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, se tornou o meu Salvador, se tornou o teu Salvador. E essa é uma promessa. Talvez você nunca aceitou Cristo como Salvador, mas você tem uma promessa para a sua família. Porque Deus disse que através do descendente de Abraão, meu filho, todas as famílias iam ser abençoadas. E assim também a sua família pode ser abençoada pelo descendente da mulher, pela promessa de Abraão, que foi dada a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Jesus Cristo, que nasceu da Virgem Maria, descendente de Abraão, descendente de Davi, para nos dar a vida eterna. Meu filho, é um relacionamento que você tem com Jesus. E você pode começar a perceber, meu filho, que Deus te ama. Através dessas promessas, você pode começar a perceber que Deus te ama. Tanto que deu seu Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. E ele continuou, meu filho, continuou naquele trecho de João 3:16 e o verso 17, e ele continuou dizendo assim: porquanto Deus enviou seu Filho, verso 17, ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu filho, essa é uma decisão que você tem que tomar. E essa é a responsabilidade do pai, dos pais que sentam nessa cadeira, de evangelizar os seus filhos, né? Temos que evangelizar. Então, ao concluir aqui hoje, eu queria que você analisasse. É só você que pode analisar. Qual é a cadeira que você ocupa aqui? É você que sabe, eu não sei. Os vizinhos aqui você não sabe. Mas eu queria convidar você para tomar uma decisão hoje.
uma decisão. Se você ocupa essa cadeira, que você é a pessoa natural, nunca aceitou a Jesus Cristo como Salvador, mas você percebe que através do Evangelho, você percebe que através da palavra de Deus, Deus te ama. E morreu naquela cruz, Ele morreu não porque Ele merecia morrer, Ele morreu porque te amava e morreu em teu lugar. O justo pelo injusto, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então eu quero estender esse convite para você aceitar Cristo como Salvador. Se tem alguém aqui hoje que reconhece que nunca aceitou Cristo e hoje quer aceitar Cristo, eu convido você a se manifestar, levantar a sua mão como indicação que nós queremos orar por você. Se você quer aceitar Cristo, você diz: não, eu estou nessa cadeira aqui, eu estou aqui, eu sou pessoa natural, eu não tenho um relacionamento com Deus, não é? Eu nunca aceitei Jesus como Salvador. Eu queria convidar você para aceitar Cristo como seu Salvador. Onde você estiver, levante a sua mão, queremos só orar por você, não é? E você pode se arrepender dos seus pecados e vir ocupar a primeira cadeira. Você pode ter um relacionamento com Deus. Isso é tão importante para a sua vida. Isso é fundamental. Isso te dá vida eterna. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Essa pessoa é salva e tem esse relacionamento com Deus íntimo, uma comunhão com Deus, não é? E se você quiser tomar essa decisão, se manifeste. Tem alguém aqui hoje? Eu queria lançar mais um convite também. Se você está aqui e ocupa essa cadeira aqui, você já aceitou Cristo. Você é crente. Você tomou uma decisão. Mas reconhece que não está levando Deus a sério. Seu relacionamento com Deus é em segundo lugar. Você reconhece que você está num estágio de comprometimento. Você reconhece que tem colocado, que o materialismo tem invadido a sua vida. Que aqui, na verdade, Deus está em segundo lugar. Se você se colocou nessa cadeira, você sabe, só você sabe. Eu queria te convidar para atender o convite de Jesus em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Isso aqui é um convite para crentes, não é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso aqui, meus irmãos, é um convite para você. Se você está ouvindo a batida de Deus, se através dessas mensagens você escutou a batida de Deus no seu coração, e você precisa se reconciliar com Deus, e você precisa tomar uma decisão, como diz aqui, ele diz no trecho, arrepende-te, não é? No verso bem antes, eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então esse é um chamado de arrependimento, para que você também possa sair dessa cadeira da mesmice espiritual, da hipocrisia, do comprometimento, do materialismo, não é? Da cadeira de escravidão, porque o materialismo escraviza. Se você quiser e está ouvindo a batida de Deus no seu coração, então eu te convido também para um arrependimento, para que também você venha
e ocupe essa primeira cadeira. E eu sou o primeiro a dizer para você que ninguém ocupa sempre essa cadeira. Eu nem sempre ocupo essa cadeira, mas eu tenho que dar minha volta e eu tenho que me arrepender e eu tenho que me colocar aqui de novo. E nós temos que sempre nos arrepender, sempre voltar para ocupar esta cadeira aqui. E é um arrependimento, é uma decisão. Só você pode decidir ocupar essa cadeira aqui. Então, eu convido você também a tomar essa decisão. Você que já é crente, você que está querendo assumir essa cadeira novamente, da onde você desceu e quer ocupar essa cadeira, eu quero orar por você, tá bom? Levante a sua mão e diga: Senhor, eu quero ocupar essa cadeira, eu quero, em nome de Jesus. Eu me arrependo de onde está, eu me arrependo de ter ocupado essa cadeira número 2, do comprometimento, e eu quero voltar para a cadeira do compromisso. Vamos orar, eu quero orar por você. Se você quiser reconciliar, se você quer fazer uma reconciliação, quer tomar uma retomada de vida, levante a sua mão, tome essa decisão de reconciliação, de reconhecimento, de assumir essa cadeira de compromisso. Vamos então orar. Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos da tua palavra, te agradecemos porque ela nos aconselha, nos admoesta, nos mostra o caminho em que devemos andar. Pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude a viver, que o Senhor nos ajude a ocupar essa cadeira de compromisso, essa cadeira de relacionamento com Deus. O Senhor nos ajude, ó Pai, a criar filhos que também amam o Senhor e cresçam nos teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude, pela tua graça, levantar filhos e filhas, uma nova geração que amam o Senhor. E assim pedimos isto, ó Pai, para que o teu reino avance cada vez mais. Nós oramos, entregamos as nossas vidas a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.